Líder, hoje, para estrear o podcast Liderando Líderes, eu tenho uma convidada para lá de especial que rompe barreiras sociais, educacionais, que é a nossa magnífica reitora, Luciane Sereta, que carinhosamente eu vou chamar e respeitosamente de Lu Sereta. Lu, seja muito bem-vinda ao podcast Liderando Líderes, que, em homenagem aos 10 anos de atuação na área de educação corporativa, logicamente, com a temática de liderança, eu a convido para fazer parte desse momento e que você nos engrandeça com todo o teu conhecimento nessa área, que és, de fato, uma líder nata. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Letícia. Me sinto honradíssima de estar aqui contigo, que é uma referência inspiradora para todas as lideranças, sobretudo mulheres, né, que ocupam o lugar de liderança. Logo, o diálogo será muito bom. E é claro que eu vou apresentar brevemente, né? Eu estava aqui nos bastidores brincando com a Lu, falando, Lu, não vou falar todo o teu currículo, porque de fato ele tem um impacto e é algo totalmente inspirador para mim, que sou uma estudiosa, que gosto de estudar, que admiro quem se coloca na cadeira de eterno aprendiz, e você faz isso muito bem. Mas eu vou dizer que Luciana Sereta é a reitora da Unesc, da nossa querida Unesc, presidente da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, da CAF, é doutora e recentemente recebeu um prêmio entre algumas cientistas brasileiras eleitas para receber o prêmio Mulheres na Ciência Amélio Império Hamburger. Meu Deus, Lu, quando você escuta isso sobre você mesma, o que é que você sente? Primeiro, que eu me coloco sempre na condição de aprendiz. Costumo dizer que sou uma operária em constante construção. E isso me faz ocupar um lugar de conforto, porque é assim que me vejo, aprendendo constantemente. No entanto, também preciso dizer que esse reconhecimento, Letícia, ele me arrepia toda vez que o percebo e que me vejo nesse lugar, que me vi, que a minha memória traz a experiência vivida ao receber esse reconhecimento. Por quê? A vida do cientista, sobretudo da mulher cientista, ela é muito dura, tá? E você imagina o lugar de gestora, com as inúmeras funções que a gestão nos compele, tanto de uma universidade quanto de uma associação de outras 15 instituições, e fazer ciência paralelamente a isso. Fazer ciência no Brasil já é um grande desafio ao longo dos anos, né? E ao longo dos anos, as mulheres estiveram sempre figurando em condição de subalternidade na construção científica, né? O primeiro nome era sempre masculino, sempre era um grande pesquisador. Logo, ter esse reconhecimento e ver a tua produção científica refletindo, sobretudo, na melhoria da vida das pessoas, porque a ciência precisa melhorar a vida das pessoas, é algo que me produz muito significado e, como eu disse, arrepia, né? E que seja possível inspirar muitas outras mulheres que estão nessa construção, na formação, na universidade ou em outros lugares, que possam olhar e perceber: bom, eu também posso, né? Se ela fez isso, eu também consigo. E avalio que é isso, assim, esse significado. É inspirar pela construção e pela autenticidade. Quando É. eu construí o nome Liderando Líderes, e eu pensei carinhosamente, e falo isso de coração, em alguns nomes de pessoas que de fato lideram pessoas e processos, e quando eu pensei no seu nome, eu pensei em alguns talentos que você tem, que eu gostaria que você ouvisse, embora talvez você já os tenha evidenciado, seja em construção de autoconhecimento, mas aqui, como eu trabalho com talentos, eu pensei, poxa, eu preciso começar a falar com alguém que tem amor ao aprendizado como uma grande força de caráter. Integridade, justiça, porque o que você tem feito
Politicamente, eu falo enquanto construção mesmo de mudança social, tem muito a ver com essa força de caráter que é a justiça, autenticidade. Você tem o seu jeito. E quando líderes descobrem isso, o que a gente vê é a potência do resultado da tua construção. Porque a gente foi educado para olhar para o que falta, né, Lu? E não porque é farto. Como foi se despertar Perfeito. do que é farto em você? Eu estudo muito, durmo pouco, meu ritmo Quantas horas por biológico, dia? 4 horas e meia. E é suficiente para É, você? eu não sei se é suficiente, Ou né? o Eu seu que é vinha para cá há permitido? pouco e eu dizia, eu fico muito braba quando eu estou cansada, estou me sentindo cansada, não gosto de me sentir cansada, eu fico furiosa comigo, né? Porque me parece que o cansaço não me pertence. Porque eu sempre tenho muitas coisas para fazer, né? Muitas coisas planejadas para serem feitas. E mas eu estudo muito e eu procuro muito, eu analiso muitos cenários, reflito muito sobre a minha prática cotidiana, não tenho nenhum problema, de retroceder em situações que são necessárias. Procuro ter sempre o critério da justiça, essa palavra que você fala me representa demais, e não tenho compromisso nenhum com o erro. Então, tenho sempre o compromisso, de aprender com ele, não é só corrigi-lo, Uhum. né, é fazer diferente do que fiz, algo que percebi que não tenha sido adequado. E avalio que essa construção, ela é cotidiana, ela não tem fim, ela é contínua, mas ela é percebida todos os dias, né, nas atitudes, nos enfrentamentos, nos desafios. Eu não sei te dizer quantos desafios eu já vivenciei nos lugares que ocupo e reflito sobre eles e penso como vou adotar posturas que me permitam atingir os objetivos que me proponho naquela situação. Se eu não vou por aqui, eu consigo por ali, eu vou por ali, eu tento buscar outros caminhos, utilizo o diálogo como princípio primeiro, assim, escuto muito, tenho uma habilidade talvez um pouquinho mais acentuada, que é de estar aberta para dialogar com quem pensa diferente de mim. Sempre dialogar com quem pensa diferente me permite ampliar o olhar, me permite tomar decisões mais assertivas. Então, talvez esse conjunto de fala, que também não acho que seja tudo isso que você coloca, mas alguns elementos da tua fala me representam. E avalio que é desse conjunto de construção, né, cotidiana. E é bacana ouvir isso pela posição que você ocupa, numa instituição de educação e em todos os outros papéis que você tem, quando você fala: "Eu me permito dialogar com quem pensa diferente de mim". Essa é uma habilidade dos líderes atuais, se chama flexibilidade cognitiva. Perfeito. Eu falo, diversidade é linda, né, Lu, mas quando a gente Perfeito. começa a conviver, ela é minimamente incômoda, Desconforta. desconfortável, né. Então, para além das metas, dos indicadores, de todas as imposições que a gente tem por regulação, é isso, é estar disposto a praticar e começa no pensamento, que vem do diálogo. Que, aliás, todas as vezes que eu ouço um discurso teu, e você falou da comunicação, eu não sei se isso vem do estudo também seu, ou se já é uma prática tua, mas comunicação não violenta é algo que eu percebo muito, até pela tua posição. Eu imagino que você tem que lidar com inúmeros conflitos, inúmeras pontas que precisam fechar, costuras necessárias. Como que tu lida com esses conflitos no cotidiano? E eu te diria, Letícia, que esse cotidiano que lidero, ele é absolutamente diverso, mesmo. Então, há diálogos em que a sensibilidade, a, a, a doçura se tornam necessários, a fim de que o diálogo seja exitoso. E há outros cenários em que, sobretudo como mulher, eu preciso adotar uma postura mais enfática, mais robusta e mais determinada, para que a minha voz seja ouvida. Então,
essa multiplicidade de cenários também te constrói assim, de um modo que você não compra em nenhum lugar, em nenhuma a escola da experiência cotidiana. O que faz a diferença é você estar preparado muito mais para aprender com as situações, a ensinar com elas, né? Então, avalio que esse também é um grande, vou usar uma palavra que é o que uma frase, sabe, o pulo do gato, avalio que é esse, assim, é te permitir no conjunto da diversidade, porque a liderança é liderar pessoas, né? As planilhas orçamentárias, os desempenhos de resultado financeiro, isso tudo tem protocolo, tem regra, tem norma contábil, Tem é método. fácil, tem método, tem protocolo, fácil de aprender, seguir e fazer, né? Medir, melhorar aqui, vai por ali, enfim. Agora, o comportamento humano, esse é absolutamente diverso, é um desafio todos os dias, e sobretudo quando você tem diferentes públicos, né? O público, eu não lido só com o público da universidade, mas mesmo este é muito diverso, né? Tem diferentes públicos ali, e diferentes segmentos sociais, de diferentes idades, diferentes formas de ver o mundo. Mas também me deparo na perfeita conexão com o mundo externo, que é esse esse sair do casulo que as instituições universitárias ao longo do tempo elas fizeram, dialogaram consigo próprias e se satisfaziam com esse diálogo, né? Há alguns anos, as instituições universitárias entenderam que elas precisam dialogar com a sociedade. Então, abrir as suas portas e ir até onde as pessoas estão. E isso também exige um posicionamento diferente da liderança que, no caso, eu represento. Então, estar aberto para ouvir é muito importante. Compreender que o teu sucesso depende do time é muito importante. Entender que trazer para perto de você pessoas infinitamente melhores que você é fundamental. E não sombreamento, né? Entender que o erro faz parte do processo da construção da experiência, mas ele também tem um limite, né? Você não pode ser tão eu diria Permissivo. permissivo, essa palavra. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não. Tem um limite, né? Quando você tem uma instituição e muitas pessoas no cenário, a sua ação impacta muitas vidas. Logo, tem um limite, né? E regras também são para ser seguidas. Então, essa flexibilidade ela tem que ser regulada por um limite pactuado. E avalio que quando isso acontece, flui bem, né? Mas as pessoas normalmente, elas nos olham, né, Letícia? Elas leem a imagem que veicula. O cotidiano dos desafios, ele está escondido, né? Porque ele está atrás da cortina de quem faz todo dia. E avalio que essa também é o teu processo, né? E então tem tudo isso para ser lido, né? Quando se vê uma imagem. Lu, tu tá falando e meu cérebro tá aqui fazendo várias conexões intensas, assim, da tua fala. Na tua fala, na representação dela, você trouxe conceito de segurança psicológica, de liderança situacional, de gestão na prática, de limite. Eu falo Sim, que bons líderes, eles precisam frustrar pessoas, perfeito, porque eles vão se posicionar. perfeito, perfeito. Essa tua frase, ela me representa muito. E em determinado momento, eu sofria com isso, sofria com a frustração. Hoje eu entendo que ela é parte do processo de aprendizado da, da pessoa que você frustrou, Sim, mas teu também como líder. Então, porque eu sempre falo para líder assim, líder, o que que todo líder tem em comum? Aí eles ficam me olhando, são minorias. Toda liderança é minoria. E você falou, eu preciso do time, sim, até porque a gente tem limitação cognitiva, emocional, de nossa, com certeza. conhecimento, de experiência, de repertório. Então, quando a gente de fato abre
E tem um conceito de liderança que eu gosto muito, que fala o seguinte: liderança é a capacidade de perceber potencial em pessoas e processos e ter a coragem de desenvolver. Perfeito. Então, é a coragem de ir para a arena, para o jogo do negócio. E lá no Essa jogo, palavra nem sempre as fases são tão interessantes, não são leves, mas construíram. E eu trouxe isso porque eu fiz uma anotação aqui, que eu li, que assim como eu, você é gaúcha, né, Lu? Eu sou de Porto Alegre, você é de Faxinal Soturno. Se a Lu, criança, lá de Faxinal Soturno, imaginava, possivelmente, lá naquele sonho de criança do que vou ser quando crescer, que essa Lu Sereta que está conversando comigo agora seria real, seria possível, seria imaginável, intencional. primeiro, que eu me sinto plenamente realizada com as coisas que faço. Sou feliz, sou muito feliz. E ao dizer isso, sou feliz com os aprendizados, com as coisas difíceis também. Procuro entender os sinais, procuro entender os recados, sou extremamente observadora. Então, me sinto feliz nessa capacidade que eu tenho de superar adversidades e de atingir objetivos. Se me via desse modo, em tempo algum, acredito que não. Acredito que não. Não tenho vaidades, então vou conquistando os espaços ou atingindo os objetivos, prefiro dizer assim. Os espaços são lugares que me permitem atingir objetivos. E sou uma pessoa de lutas coletivas, de propósito, de legado. Talvez questões muito individuais eu não seja muito parceira de mim mesma, nesse caso. Agora, uma boa luta coletiva me chama que eu estou lá. Também tenho uma capacidade talvez um pouco mais acentuada de resolver problemas complexos. Então, no caos, eu sempre vou ter uma solução, porque eu tenho plano A, B, C, D, E, né? Sempre pensando nisso. E desde muito pequena eu fui assim, uma palavra que me define muito, que você citou agora, é a coragem. Se me desafiar, aí eu vou. Se Mais falar ainda. duvido, Lu, Ai, essa palavra não tem. combustível. Combustível. Não dá, eu costumo dizer para o meu time, não dá, não faz parte do nosso vocabulário. Porque não pode não dar desse jeito, não vai dar de outro. Sim. E assim eu tenho reunido experiências na minha trajetória, ao longo dos 53 anos de vida que tenho, que me permitem afirmar com muita segurança que não dá, não é uma palavra que me representa. Gostei, não dá desse jeito, mas vai ter que ser Mas possível. será possível de outro. Isso é visão estratégica, né? Claro. Vou construir cenários e definir aquele que eu vou perder menos e seguimos o jogo. E analisa o risco, né? Você não vai se jogar, né? Com certeza, analisa o risco. Isso. Né? Você falou também sobre erro, né? Eu gosto sempre de falar, quando falo com lideranças, sobre isso. Processos existem para minimização de erros, não significa que eles não vão acontecer. Eles acontecerão. Agora, erros intencionais a gente trata, obviamente, de outra forma. Perfeito. Né? É isso. Erros intencionais também. Aí é uma questão de caráter, né? Sim. Então, não é nem do processo de gestão, de liderança. Eu me refiro ao processo de liderança mesmo. Você mede erros e às vezes você mede riscos e às vezes você erra. E vai lá e arruma, né? E vão para frente, aprende com isso, não faz de novo. Agora, a intencionalidade aí entra no outro campo do comportamento, né? Outra esfera, né? Lu, você é enfermeira de formação e dentro dessa construção da ciência da enfermagem tem a questão do cuidar, do servir, do zelar, e a tua carreira se construiu na gestão, lutando, né, por questões sociais, educacionais, servindo uma comunidade, uma sociedade. Quando você olha para a tua posição hoje de gestão, de liderança, a enfermagem contribuiu ou você não vê um paralelo direto entre a tua posição atual e a tua formação inicial? A compreensão da profissão de enfermagem, ela é revestida de um imaginário social que a coloca no campo do cuidado.
Mas o campo do cuidado é o campo da gestão. Desde o primeiro dia de aula, né? Vamos dizer assim. Uhum. A gestão perpassa toda a tua construção como profissional, porque ele fará, é um profissional que fará a gestão, onde estiver, que seja a gestão do cuidado. Então, ela está no nascedouro da profissão. No decorrer do tempo, desde que concluí o primeiro curso, eu construí minha trajetória na gestão. Esse é um campo que eu sou apaixonada, me desafia constantemente, reúno as melhores experiências e os grandes aprendizados e avalio que pude fazer boas contribuições até aqui por onde passei. E busquei uma formação que acredito que tenha sido sólida, sem isso também você não consegue aprendizado ao longo Sim. da vida, né? Aprendizado ao longo da vida é algo que de fato precisa ser incorporado pelas pessoas, pelos líderes, sobretudo, líderes que lideram, precisam aprender ao longo da vida, né? Então, eu construí essa trajetória na gestão e avalio que, sim, a formação me foi muito importante para desenvolver a estratégia da gestão. Então, a gestão de organização, a gestão de cuidado, no aprendizado inicial, né? E a minha trajetória seguiu essa caminhada. Lu, quais são, deixa eu ia fazer uma pergunta, mas pegando o gancho da enfermagem, da formação, da construção científica, só para compartilhar um pouco com quem está nos acompanhando, eu estou falando de produção de 151 artigos científicos, Esse de foi o meu melhor ano, deixa eu explicar isso. Estou tão conte. feliz comigo nesse ano como cientista, porque tem uma produção muito bonita, que impacta diretamente a vida das pessoas, e uma produção que, olha que interessante, ela se dá, o desenho dela se dá na pandemia de Covid-19. Então, é uma produção científica que analisa muitos aspectos da pandemia na vida das pessoas, tanto no sistema de educação, quanto na saúde mental e na clínica, né? Então, esse ano, eu devo fechar esse ano com 15 artigos internacionais, e Que eu estou muito incrível. feliz com isso, muito feliz, porque hoje mesmo participei de uma banca de doutorado de defesa de uma orientanda de uma colega. E é um artigo é um trabalho que a gente fez em parceria. E isso me produziu muito significado, né? Porque ele poderá impactar nas políticas públicas de saúde mental, que é bem a tua área também, Uhum, né, Letícia? Assim, muito. indo para um outro lado. Então, esse ano eu estou muito feliz com a produção científica. Parabéns, Lu, porque quem produz ciência, artigo, sabe o quão trabalhoso é e o quão importante é. Quando eu fui aluna da universidade, no mestrado de desenvolvimento socioeconômico, tive a oportunidade de produzir alguns artigos e à época eu ficava muito, assim, provocada internamente, porque eu pensava, eu não vou escrever um artigo só para ser Perfeito. mais um artigo lá no Isso, Lattes. Eu isso. quero produzir algo que empresas se aproveitem disso, que mude de fato. Então, Que produz todo impacto na exato. realidade. Exato. Não É é isso. para mim, para Letícia dizer, Perfeito. mas é para devolver para alguém. Então, parabéns, porque quem constrói artigos sabe o peso disso, inclusive na vida pessoal, É quanto de verdade. abdicação, de estudo, de suor, de fato tem. É porque talvez para quem nos escute, né, e que milite em outro campo, não tem muito, talvez não faça muito sentido, né? Exato. Mas as coisas que fazemos, as práticas que mudamos, as tecnologias que temos hoje, elas são advindas dessa produção científica, né? Da ciência, que tem método, que tem análise de resultado e que tem aplicação dele na realidade, que melhora a vida das pessoas. Então, avalio que, sinteticamente, resumidamente, é isso que nós buscamos fazer quando a gente fala em artigo, né? Exato, inclusive fica um convite aqui para os empresários que têm problemas reais nos seus negócios, levem para a universidade. É que eu Fato, gosto muito do conceito fato. da tríplice hélice, então quando a Perfeito, gente une, né, alguns elementos, perfeito. instituições, a gente resolve problemas reais. Eu fiz uma formação em Stanford, Lu, e tive um momento com os professores de cases reais. Então, se é possível, sim, em outros cenários, a gente produzir ciência que impacte a comunidade, e aí, como eu sou uma defensora do cooperativismo, eu gosto muito que o retorno Perfeito, volte para onde a gente está perfeito, inserido. perfeito. Então, tragam problemas reais dos seus negócios.
seja de comportamento, seja um problema mais analítico, seja um problema de processo, se a gente estiver falando de indústria, enfim, existe todo um preparo e todo um desejo. Quando a gente é acadêmico, quando a gente está estudando, a gente quer viver não só o que o livro está falando, mas aquilo que acontece na prática, porque sim, a teoria ela é muito importante, mas na prática a gente vai validando ela e vai ajustando também, né, algumas construções. E a formação acadêmica atual, Letícia, em âmbito internacional, né? E o Brasil, ele demorou muito para ver isso, mas a mão na massa, literalmente, a formação na graduação, a formação acadêmica pela experiência, ela é fundamental, sobretudo na área da gestão, em que durante muito tempo os princípios teórico-conceituais sedimentaram grande parte da formação do administrador, né, das profissões da área da gestão de modo geral, todas elas. Hoje nós sabemos, e os nossos currículos já têm sido completamente transformados para que esse aprendizado seja feito justamente desse modo, né? Com situações reais, problemas complexos e que exigem, portanto, um sujeito mais preparado para rapidamente resolver esses problemas e ofertar à sociedade essas resoluções, seja na empresa, seja nos diferentes lugares por onde estiver atuando, né, na área do conhecimento. Então, isso também é bem importante de assinalar, né? Com certeza. Lu, tu trouxe uma questão aqui, quando falou que a pesquisa feita esse ano, as tuas produções, impactaram em saúde mental, e saúde mental é um tema estratégico, né? Quando a gente olha para números, as pessoas pensam, ah, não, mas eu não tenho. Você tem um problema, porque isso é um problema econômico, é um problema político, é um problema social, é Seríssimo. organizacional, né? A gente é o país mais ansioso do mundo, a gente já está ranqueando aí um lugar por burnout. Então eu tenho 2 questões aqui, né. Como que você lida com a sua saúde mental? Essa é a primeira delas. Como que você se prepara, porque quanto maior o cargo de um líder, maior a interferência interna, porque a responsabilidade dele é sempre muito extrema. Você citou, são vidas, são desafios gigantescos, inúmeras pessoas. A universidade hoje tem quantos colaboradores? 1750. Então, E 3. multiplica, né? Porque são diretos, mas onde eles impactam famílias, enfim, toda a representatividade. Então, como que você lida e como que, enquanto gestora, você promove isso junto ao time? Avalio que é um conjunto de situações e que não há um protocolo único, né, para todo mundo seguir, porque cada Fato. ambiente organizacional é constituído por características muito próprias daquele segmento, né? Então, talvez o segmento que lidero tenha algumas características que requerem habilidades, competências que são diferentes de outros ambientes. No entanto, né, no nosso ambiente, como eu te disse, eu leio muito, eu reflito muito, eu tenho meu momento, de acordar pela manhã, e daí se eu precisar acordar mais cedo, será, para que eu possa tomar o meu café, refletir, fazer cada um tem a sua religiosidade, eu também tenho a minha, e ela é indispensável na minha vida, então, eh olhar para o ontem, perceber como eu vou caminhar hoje, né? Nem sempre dá certo, as adversidades estão postas, mas esse equilíbrio de sair todo dia entendendo que eu tenho superações e que eu tenho que cuidar de muitas pessoas e que eu tenho que ter bons resultados e que eu vou buscar dar o meu melhor. Eu sou uma pessoa muito motivada, eh, acredito muito que tudo vai dar certo. E tem uma frase quando não dá certo: "Tá tudo bem, né, a gente tenta de novo". Com relação aos trabalhadores, mas agora objetivamente, né, não faço terapia, mas deveria, porque avalio que todas as pessoas deveriam, Eu né, brinco que a gente deveria mas nascer não com tenho feito cardeão, isso. É psicoterapia. verdade, avalio que todas as pessoas deveriam, acho que elas seriam mais felizes, eu também, mas no caso não estou Uhum. com não está no meu todos do momento, né. No entanto, eu procuro dizer para os trabalhadores, que são meus colegas, que eu quero que eles tenham na universidade o seu projeto de felicidade, que eles tenham,
muitos desafios, que eles tenham várias reclamações, que eles tenham, porque senão tá dado e você não muda, né? Se tudo tá bom, tudo, né? Isso não existe, isso não existe em lugar nenhum. Mas que eles tenham ali aquele lugar, que eles saiam de casa, porque eles estão construindo seu projeto de felicidade, que eles enxerguem ali seu presente e seu futuro, o futuro dos seus, que eles tenham significado naquilo que eles fazem, que eles tenham pertencimento, eh, o orgulho do bem, né? Não o orgulho, mas não o orgulho vaidade, o orgulho do bem daquilo que eles fazem. Se eu tenho uma instituição muito bem posicionada, tem o meu trabalho ali, seja cuidando do horto, seja limpando os laboratórios dos grandes pesquisadores, seja construindo a formação acadêmica em sala de aula, seja fazendo a gestão, né, nos diferentes lugares. Então, esse conceito eu trabalho sempre com todos eles, né? É, e também temos programas próprios dentro da instituição. Temos um programa que se chama Acolher. Nós temos muitos psicólogos nesse programa que cuidam da saúde mental dos estudantes, muito afetados, sobretudo no período de afastamento das relações sociais, e também dos nossos trabalhadores. Então, a gente tem esse cuidado. E isso tem que ter, né? Hoje, mais que em qualquer outro momento, as organizações precisam olhar para isso. Absenteísmos, dores emocionais que limitam a produtividade, infelicidade que torna o ambiente mais conflitivo, tudo isso pode ser reduzido. Isso não vai ser extinto, porque faz parte das relações de trabalho. Mas ele pode ser muito minimizado se as organizações olharem para essa dimensão. Olharem para a dimensão da pessoa que faz as coisas que têm que ser feitas, não como objeto, né? Mas como um sujeito que sente, percebe e isso impacta no resultado daquilo que ele está fazendo. Então, dentro da universidade, a gente trabalha desse modo. Temos muitos desafios, inúmeros, né? Mas essa é uma dimensão e mais. O pós, isso sempre foi muito importante, mas o pós-pandemia, e parece clichê, mas eu preciso trazer isso, acentuou significativamente essa necessidade, por inúmeros motivos vivenciados pelas pessoas, os impactos, as perdas, os impactos na profissão, as mudanças que precisaram ser adotadas. Os nossos jovens de 15 a 29 anos, por exemplo, eles apresentam um acometimento muito grande na saúde mental, com muitos transtornos reunidos, muitas vezes não é só um, mas o transtorno da ansiedade generalizada, que puxa muitas outras coisas, então precisa ter esse olhar, né? E eles são os trabalhadores de amanhã, são os nossos estudantes que são os trabalhadores de amanhã, e foram impactados por aquele período de reclusão, que na vida deles, na fase da vida deles, é muito importante, que é a integração social, sim, até o conflito, né, que é importante. E inclusive neurocientificamente, quando a gente olha a produção de onda elétrica de cérebro na Perfeito. fase de adolescência, Perfeito. que é a maior produção de senso de pertencimento, isso de alguma forma foi retirado. É Então claro tem que que vai ter olhar para sequela. isso, claro, e tem que olhar para as organizações precisam olhar para isso, porque o trabalhador de amanhã é esse. E eu vou abrir aqui um parênteses, Lu, que eu tenho um grande sonho, um projeto. Quando a temática de felicidade começou a aparecer com muita força, eu acabei fazendo uma formação que se chama Felicidade Interna Bruta, que é uma metodologia que a gente mensura como que a gente olha desenvolvimento socioeconômico para além de PIB. Então, a gente mensura instituições, lugares, e eu brinco, né, que o Tal Ben-Shahar, que é aquele professor super famoso da Harvard com a temática de felicidade, que em breve a gente possa ver também, né, nas escolas de educação infantil, nas academias, isso como uma disciplina, porque isso parte de uma educação que deveria ser lá da infância, assim como a educação financeira, e a gente começa a falar mais, trazer para a mesa temáticas que a gente não foi educado socialmente para falar. Aquela história, engole o choro, emoção foi feita para ser reprimida de alguma forma. Perfeito. Então, quando a gente fala de felicidade no ambiente corporativo, que teoricamente é aquela coisa analítica, não, aqui só tomamos decisões racionais. Isso nem fisiologicamente é possível. Então, saber que existe
uma líder de uma instituição de educação que tem esse pensamento, que tem esse viés, é confortante para quem é da área da saúde, assim como você, né, que obviamente já tem esse viés, esse olhar, mas que, por um outro lado, a gente pode e deve cada vez mais olhar para isso enquanto educação do indivíduo já na fase adulta, porque eu vou considerar que quem está entrando na universidade está na fase adulta, já tem uma construção, um repertório e até mais uma facilidade de compreensão, mas eu gostaria de compartilhar que esse é um desejo que eu gostaria muito de ver isso se concretizar Mas aqui. então deixa eu te contar, nós fizemos justamente no período da pandemia, porque ela foi um desafio, mas ela também ela gerou movimentos. Fizemos uma reformulação das nossas matrizes curriculares e temos em todos os cursos um laboratório formativo, a gente chama de laboratório formativo, que se chama Vida e Felicidade. Então, é uma disciplina que a gente Delícia. trabalha um conjunto de práticas, né, uma disciplina muito prática, vivencial, que se chama Vida e Felicidade, que a gente reflete sobre isso, que a gente busca entender que felicidade não é um estado de sorriso contínuo, Fato. é como você aprende a superar as adversidades que a vida te apresenta e seguir bem em que pese essas adversidades. E o mais bacana, Lu, eu gosto muito de falar, porque quando a gente fala de happiness skills, as competências da felicidade, a gente fica imaginando que elas são subjetivas, né? Perfeito? Resiliência, práticas de otimismo aprendido, savoring, que é apreciação, atenção plena, tudo isso tem escala, tudo isso é mensurável. Perfeito. Então, quando a gente fala uma linguagem de gestão, de organização, dá inclusive para a gente ver, né, como estávamos, implementamos algumas ações e como ficamos. Então, perceber essa evolução. Perfeito. E nas organizações você utilizou o termo racionalidade, sim, sim, as nossas decisões precisam ser racionais. Nós temos organizações para dar conta que tem uma série, né, de compromissos que precisam ser tomados. Mas não há seres humanos que adotem, que tomem decisões destituídas da percepção, do sentimento envolvido naquela decisão, por mais racional que ela seja. Então precisa pensar sobre isso. Com certeza. Inclusive tem um livro do Daniel Kahneman, que foi um Nobel aí de economia, Perfeito. Rápido e Devagar. Ele vai falar do duplo Perfeito, processamento perfeito. cerebral, Isso. né, o automático e o Maravilhoso. planejado. Amo. Mas, Lu, para a gente ir caminhando aqui, né, para o nosso encerramento, quando a gente fala de saúde mental, de felicidade, para além do trabalho, em que momento, eu sei que você tem uma filha maravilhosa, vejo fotos, esposo, são teu refúgio? O que tu faz para pausar? Eles não são o meu refúgio, eles são o meu porto seguro, Uhum. minha grande motivação da vida, minha grande gratidão ao universo. E avalio que, independente do modo como as famílias se constituem, né, de sangue ou de afeto, seja como for, é imprescindível, que tenhamos esse porto seguro, porto sempre seguro. Eu tenho a sorte, talvez sou privilegiada, ambos são muito discretos, não tem nenhum problema com os desafios que preciso, não sei se o enfrentar é o termo correto, todos os dias, e nenhum problema com o que faço, são grandes apoiadores. Quando eu chego em casa com alguma situação mais adversa, o meu marido, ele é muito interessante, ele diz assim: "Não é você que se sente desafiada, vai lá e faz melhor, então vá lá e faça melhor". E isso é muito legal, né, é muito bacana, então sou muito agradecida por isso. Minha filha é uma pessoa justa, ética, discreta, honesta e estudiosa, e sou muito agradecida, assim, e ambos ampliam o meu olhar, muito, demais. Coisa boa, né, Lu? Eu estava olhando, estava te ouvindo, até me emociona, porque como mãe, como mulher, como profissional, eu entendo que em vários momentos a gente está ausente, inclusive de datas Nossa, importantíssimas, nossa, que com dói no cer coração, mas que fazem parte. muitíssimo, muitíssimo. E havia um tempo em que eu dizia: "Minha filha, me perdoa", e ela dizia: "Mãe, mas eu sou feliz, tá tudo bem, Tudo fica certo. tranquila", porque o sofrimento era meu, não era dela Aham, nesse caso, né. aham.
mas eu avalio que isso é muito importante. A Muito. família, qualquer que seja, né? Porque não é o conceito de família constituída, a minha é essa, mas qualquer que seja, nos dias contemporâneos, as famílias se constituem de diferentes modos. Eu respeito demais isso. E essa relação familiar, ela é muito importante. E Ela é quando, fundamental. e quando A a gente estabilidade, inclusive para no dia seguinte tomar decisões mais acertadas. Com certeza, porque senão impacta diretamente, né? De novo, os duplos mecanismos ali funcionando. É impossível tu passar por uma noite, ter um impacto emocional grande e estar 100% no outro dia. Não Perfeito, existe não isso. existe isso. E tu estavas falando da construção das famílias, e durante um tempo, não muito distante, como os meus filhos ainda são pequenos, um tem 3, outro tem 7, em alguns momentos eu sentia alguns julgamentos e também me machucava. E aí um dia eu criei um negócio com as crianças, principalmente com o mais velho, que tem mais entendimento, e falei assim: vem cá, de 0 a 10, que nota tu dá pra mãe? Aquela coisa que é pra 10 com gente, né? estrelinha. E ele falou assim, mas ele falou assim pra mim: eu vou te dar 9. Eu falei: ah, é? Eu falei: e o que que falta para ser 10? Ele falou: ah, eu queria que me abraçasse mais. Eu falei: que ótimo, meu filho. Primeiro, ali, Lu, eu criei um negócio que é o meu conceito de mãe, importa para quem eu ofereço ele, que é para o meu filho. Perfeito, E o outro perfeito. ponto que eu falei, essa pergunta eu fiz pro Davi, eu falei assim: que bom, aprenda desde cedo a falar o que você tem necessidade, que o outro pode atender ou não. Essa eu consigo te atender. Então a Perfeito. gente começa a construir uma relação saudável dentro Isso, daquele sistema que daquele, nós criamos. isso, e daquele tempo que você tem, né? Exato. Eu também aprendi isso ao longo do tempo, talvez com minha filha bem maior, né? Que no tempo que a gente tem, ele pode ser maravilhoso. E que você às vezes pode ter um dia inteiro e ele não ter significado, Com né? Então, certeza. É o tempo de qualidade. Lu, última pergunta para você. De tudo que você já fez, construiu, está fazendo, qual é o próximo passo? eu deixo o universo tomar a decisão. Eu não sou uma pessoa que anda sem saber para onde vai, né? Então, eu sempre tenho objetivos. Eu sou muito realizada com o que faço, avalio que a educação é um setor que está na base da sociedade, do desenvolvimento do PIB, que gera desenvolvimento social, que gera cidades mais saudáveis e mais prósperas, e organizações mais prósperas, né? Então, sou muito realizada com isso. Estou sempre pronta para novos desafios, os encaro com muita naturalidade e o que vier eu farei da melhor forma possível, porque também tem uma frase: o que é para fazer, o que você vai fazer, faça muito bem feito, né? Então, é isso. Não tenho, quero isso, quero aquilo, quero aquele outro. Não, sou bem realizada. Por enquanto, está tudo alinhado, e acontecendo, não tal qual aquele projeto que eu perguntei, Seguramente, é, aconteceu, com mas o que certeza. vier, abraçarás Sem dúvida. com Se com for o um mesmo grau de projeto, qualidade, não excelência. tenha nenhuma dúvida. Talvez até, dependendo dos projetos, até mais, né? Porque quando a gente inicia um projeto, a gente tem essa intensidade e essa vontade de construir. Eu estou sempre buscando construir pessoas que possam dar continuidade às coisas que faço. Então, quero sempre que as pessoas não tenham nada subliminar que eu não apresente para quem trabalha comigo, por exemplo, porque quero construir novos talentos. E talvez uma das coisas boas assim é perceber que você tem muitas pessoas que podem dar continuidade lindamente, muito melhor que você, daquilo que você faz hoje, razoavelmente bem, né? E novos desafios são postos constantemente, né, Letícia? Então, eu tenho muitos projetos pessoais, projetos de ciência, projetos da universidade, tenho projetos para empreender, tenho, né, coisas assim. Mas estou sempre pronta para os desafios. Coisa boa, é muito bom a gente ter intenções futuras, né? Viver o presente com intenções futuras. Lu, muito obrigada pelo teu tempo, que eu sei Eu que ele adorei. é um recurso super importante, precioso nessa tua rotina frenética. Enquanto tu falavas, eu lembrei de uma frase
que diz o seguinte: uma máquina, quando a gente aperta um pause, ela para, mas o ser humano, quando a gente aperta o pause, ele recomeça. Então, eu espero que esse momento tenha sido um momento de pause, né? Mas olha, Nessa rotina intensa perfeito. e cheia de papéis executados com maestria, com eficiência, com generosidade, com respeito, com ética. Saiba que eu sou tua fã, tá? Sou fãzaça assumida, admiro, como mulher me inspiro, como profissional também, como alguém que está na ciência um tanto quanto distante ainda, mas que volta para a universidade tão breve para o doutorado. Isso são alguns projetos que eu também tenho os Viu? meus, mas eu queria agradecer aqui pela participação no podcast Liderando Líderes, que você representa essa competência, né? Personifica ela com muito maestria. Letícia, eu adorei. Esse é um tempo precioso demais. E que um convite como o teu, que é uma mulher que representa todo esse conjunto de habilidades e competências que você refere e que é muito bem traduzido por Liderando Líderes. Me sinto muito privilegiada de estar aqui, me sinto muito honrada. E se eu pudesse dizer, quando você pergunta o que você faz para eh, eh, melhorar o seu cotidiano, esse é um dos momentos que é fantástico, né, porque você dialoga, você percebe novas oportunidades na sua fala, você dialoga com pessoas que são inteligentes e têm leitura, então esse momento me produziu muito significado, eu adorei. Primeiro, ter sido convidada já me deixa muito honrada, e segundo, porque é contigo que é essa mulher fantástica, e terceiro, porque me fizesse uma terapia comigo, é maravilhoso. Boa, boa. Muito bom, Lu. Muito, muito, muito Venham para o obrigada. podcast da Letícia, é uma terapia. Fica o convite, né? Fica o convite, uma terapia organizacional. É isso aí. Muito obrigada, Lu. Líderes, tenho certeza que você captou aí alguns insights, reflexões incríveis para a sua posição como líder. Se você pensa também em ocupar essa cadeira no futuro, foi uma grande honra, uma grande aula receber aqui a Luciane Sereta, nossa reitora da Unesc, presidente da CAF, conselheira, mãe, mulher, vários papéis, e todos eles realizados com muita autenticidade, com talentos que são únicos. E saiba, líder, que saber o seu talento diferencia você de todas as outras pessoas do mundo e esse é o teu grande poder. Então, se você curtiu esse podcast, compartilha com as pessoas que podem também se apropriar desse conhecimento. Aí no Instagram, @Letícia Zanini Oficial, no YouTube, Letícia Zanini, e vem comigo para o próximo podcast Liderando Líderes.